Alô, seguidores da RDK. História de vida de hoje é com Serginho Vettorello, 71 anos, fará 72 dia 28 de 7 de 59. Eu sou Elton de Andrade, jornalista, um pouco amigo dele também. Tá me olhando meio de lado aqui, agora melhorou? Pô. Tá bom. Pensei que nem cavalo de É padeiro. isso aí, tudo bem, guri? Tudo bem, Elton? Tudo Tudo firme? bem. Tá Prazer. bom. Valeu. Ô, Serginho, aliás, Serginho, tu era muito pequenininho, chamar de Serginho? Elton, assim, ó, o meu apelido, o meu nome foi assim uma coisa muito interessante, porque meus pais tiveram o primeiro filho e ele faleceu. Ele faleceu, então, sabe, eles queriam muito botar o mesmo nome. Então, como não podia, o escrivão de sério, o Schaurer, não sei qual é deles, deu uma opinião que botasse Serginho, né? Então daí eu fiquei Serginho Vettorello. Mas se tu perguntar aqui no bairro, então não vou dizer aqui, mas mais aos redores aqui, por Serginho ninguém me conhece. É Chico, né? Ah, é verdade. Então, normalmente, um dia eu fiz uma encomenda de uns móveis e eles vieram entregar, até achei engraçado. E na nota tava Chico Francisco Vettorello, né? Mas na verdade meu nome é Serginho Vettorello. Nada de Francisco. Nada a ver com Francisco. O Serginho Chico Vettorello. É, e depois passou a ser o tio Chico do É o 100. tio Chico, tá certo. Bom, o tio Chico está nos recebendo aqui na residência dele, aqui no bairro São Cristóvão mesmo. A dona Noeli, tu conhece bem ela? Ah, conheço há 48 anos. 48 anos. É. Ah, daqui 2 anos é festa, então. É, o namoro começou com no campo de futebol de Nova Paris. Tá bom, depois tu vai contar isso. Tá bom, então vamos Vai deixar. saber se tu só namorou ela, É. meu. Vamos descobrir aqui. Tá bom. Tá bom também, tá o Lorenzo e o Leonardo, né? É. São seus netos. Meus netos. Tá certo. Eles estão aqui nos bastidores, gente, para vocês terem uma noção da... Enfim, tu nasceste aonde, Sérgio? Na época, Elton, pertencia a Lajeado. Nova Paris, hoje Canudos do Vale. Nova Paris. É. É antes ou depois de Canudos? Fica bem no meio, bem entre, se tu vai, não sei se tu conhece lá pra cima, entre Sério, Praia de Sério e Canudos, é bem ali na Bravos Corbellini, por ali. Pega a esquerda. Tu descendo de Sério, tu pega a direita, passa o campo do 15 e daí tu vai sentir da Nova Paris. Né? Ali, quanto tempo tu ficou lá? Bom, eu fiquei até, assim, em 71 eu vim para Lajeado, né? Eu cheguei a ser colega até do Jaci Preto, fomos trabalhar na Distrifarmar. E daí eu tive aquelas indas e vindas, porque eu ia com o pai lá, às vezes... Quem eram teus pais? João Vettorello, mais conhecido como João Barulho, né? E Lídia Mantovani Vettorello. Por que barulho? Porque ele, onde é que ele estava? Era uma zoeira, né? Os Vettorello não são assim, Não, né? o Paulinho Vettorello Não. é mais ou menos assim, né? Então era assim, era o pai. Aham. Tá, tu nasceste lá, tu ficou quanto tempo lá? Eu fiquei alto desde nasci, né? Até os 14 anos, mais ou menos, né? E o que que tu estudou lá? Tu tinha irmãos? Eu estudei, tinha irmão, a minha irmã mais velha, a Lourdes, que é falecida, a Vera, o César, meu irmão que foi também. E era esses, né? Eram 4 irmãos, né? 4 irmãos. E daí... Não, mas o Paulinho, tu falaste? Não, o Paulinho é primo. Ah, Paulinho Vettorello, teu primo, desculpa. E daí o Mepa, que tu conhece bem, o Nelson ali, sim, é sim. meu primo Então, também, no caso, né? Também são de lá. Sim, o Datos Trevisolo. Rapaz, o Jaci, que foi teu colega, não sabia que o Paulinho não é teu irmão. É. Tá. Mas como é que era esses 14 anos quando tu... tu lembra alguma coisa da infância? Me lembro, até assim, esse dia eu estava falando com um senhor que tem 80 anos, ele disse, como é que tu consegue te lembrar tanta coisa, né? Mas eu, assim, eu me lembro bastante da época, da escola. A minha professora era a professora Eli Kunstler, a mãe do Dário, do Danilo, né? Então, nós morávamos perto da escolinha lá. A escola era Pedro Álvares Cabral. E depois passou-se com a morte do falecido Pedro Kunstler, passou a se chamar-se Pedro Kunstler Sobrinho, a escola, né? Então a dona Ele era a mãe do Danilo, não sei se chegou a conhecer, o Dário tu conheceu, né?
era minha professora, né? E daí ali... Era no mesmo local onde No mesmo morava. lugar, inclusive a gente morava pertinho, né? Nós éramos os primeiros vizinhos, né? Tinha a nossa casa, tinha a casa do Pedro Cusco, que era a bodega, que chamava, né? E daí era a escolinha, daí tinha a igrejinha, sabe? Formava aquele núcleozinho ali, né? Depois tinha mais famílias, hoje tem 2, 3 famílias que moram lá. O que teus pais faziam? Eram colonos, na época era tudo colono, né? O que plantavam? O básico, né? Aipim, milho, depois começou a aparecer o soja, né? E daí começou a aparecer a criação de porcos, né? E principalmente o fumo, né? Lá a região o forte era o fumo, né? Colheita do fumo. Tu ajudou alguma coisa? Ajudei, hoje levantava cedo de manhã, o meu serviço era levantar, a mãe, falecida mãe, ia tirar leite das vacas, eu levava elas pro pasto, aí vinha, pegava a sacolinha e ia para a escola, né? E qual é o horário de escola? Normalmente era assim, das 7 a meio-dia, 7h30, né? Ou de tarde, né? Ou vice-versa, de tarde, né? Mas eu normalmente estudava de manhã. Daí vinha para casa, como a gente morava perto, eu chegava em casa, a primeira coisa que eu ia fazer era acender o fogo. A falecida mãe fazia comida, né? E nessas percalços aí todos, um dia eu vim para casa, fui embaixo do porão pegar lenha para fazer o fogo, e daí eu fui mordido por uma cobra, né? Quantos anos tu tinha? Devia ter uns 12 anos por aí. Como é que foi a situação? Foi assim tu imagina aquela época, lá naquele interior, meu pai não estava em casa, então eu fui lá no porão quebrar os gravetos e mexi com umas varinhas, eu acho que incomodei a cobra também, né? E daí ela me picou inclusive no dedo dessa perna que foi untado. E foi bem complicado, porque daí até a gente não precisou ir no médico. Mas daí é que vem aquelas simpatia, faz isso, faz aquilo, né? Mas foi... Sabia que cobra era? Ela era uma... Mas te deu problema. Me deu problema. Aí saía sangue, porque engraçado, que não é que você tem uma ferida, qualquer coisa, tu... Sangrava? Sangrava. Todo o corpo? Todo o corpo, Meu Deus. E daí eles botaram folha de bananeira, facharam a perna com folha de bananeira, e daí fui me recuperando com isso aí, né? Mas foi uma situação bem complicada, né? Mas antes disso, que eu vou te contar também, já a gente está falando de saúde, eu tive muito problema de saúde, né? E aí eu fiquei do hospital em Forquetinha, eu me lembro, tenho uma pequena lembrança que lá que eu vi as primeiras pias de lavar as mãos no banheiro, né? Isso quando tu era criança ainda? Daí eu era bem pequenininho mesmo. Aí eu vim, fiquei em Forquetinha, aí eu era o Dr. Ruxa na época. Aí eu vim para Conventos, eles fizeram hospital em Conventos, eu vim para Conventos, eu fiquei quase 2 anos com eles ali. Aí tanto foi que o Dr. Ruxa disse pro pai e a mãe, vocês vão embora, isso que meus pais falavam, não é? Vocês vão para casa, vão cuidar das plantas de vocês e as coisas, que nós vamos cuidar do Serginho. Nós vamos cuidar. E daí, então, onde meu pai foi e vendeu as terras que ele tinha para pagar o hospital, e daí foi morar com meu avô, que era o pai da mãe, né? Lá mesmo? Lá no interior. Ele passou uma situação muito difícil. Pega uns Constantões lá para mim. Daí, aí eu tive uma outra... Eu melhorei, né? Melhorei. Aqui em Conventos. Tu lembra qual é a tua idade? Eu devia ter, uns 7 anos, 6 anos, por aí, né? Aí lá em cima eles fizeram uma igrejinha. E faltava santo lá. Daí o meu pai disse pro Frei Brick, olha, eu vou dar esse santo para a igreja, mas eu não tenho dinheiro e onde é que se compra isso? Tu imagina, Elton, naquela época, ia a Porto Alegre, daí o Frei Brick disse, deixa que nós vamos comprar
paróquia de Série vai comprar, fazer os trâmites legais, de nota e tal, e o senhor paga para... Esse santo. O Santo Esse Antônio, tu tem? não, mas tá lá, é um maior. não, é esse. É. Então esse aqui daí eu sempre tenho comigo, né? Tu é devoto a Santo Eu sou devoto a Santo Antônio, uma porque ele é casamenteiro, né? Tava difícil para te casar. Tava Mas depois difícil. a gente vê Sim, isso. tá. Tá. E daí assim, então, era uma capelinha, uma comunidade, Certo. fizeram como é que se diz, a festa para a benção do santo, e fizeram uma festa lá e tal, né? No dia da festa, era meio-dia, a minha mãe foi para casa buscar as tortas, ela fazia, né? Assim como os pais da meu sogro, minha sogra. Daí ela foi para casa e quando ela vinha vindo com as duas tortas na mão, que as tortas feitas de framboesa, sabe, coisa assim, né? Eles gritaram, Joanim, que era o apelido também do meu pai, olha, ela tá pegando fogo lá na casa de vocês. Daí... Isso era em junho, Daí todo mundo correu para lá, é claro que transformou bastante a festa, né? E queimou então o forno de fumo, paiol, que não sei se tu conhece, mas o fumo estava pronto já para ser despachado, enfardado, tudo, né? E daí foi uma outra... E tu tava no hospital ainda? Não, daí eu já tava lá em cima, eu era grandinho, né? Maior. Tanto é que eu me lembro, né? Daí a gente botava uma toalha Mas no chão. a casa não pegou? Não, a casa não. Mas queimou assim, uma safra de fumo, que hoje seria, né? Seria o 13º né? Então, hoje teria seguro, não sei que o tempo não existia. Não existia nada. Daí o Frei Brick foi lá ajudar também, queimou o vestido. O pai do Moacir Mantovani, que é meu tio, até que ele faleceu, ele ficou com o olho vermelho, assim, porque queimou os olhos com o calor também, né? Mas foi uma coisa assim muito que a gente passou com bastante dificuldade. E uma coisa assim que poucos sabem, e eu não gosto muito de me lembrar também. Aí foi aquilo, vai ver quem é que foi, porque foi botado fogo, né? A gente tem, eu não quero falar, né? Sim. Mas a gente tem suspeitas e tudo, né? Porque foi botado num canto do forno de fogo, né? Então, e daí, vai ver quem é que... Vai lá em Alta Forquetinha, que era Canudos, que tem uma mulher lá que, como é que a gente chama? Que dizia que adivinhava, sim. né? E daí foi dia 1º de abril isso. Daí meu pai... Não lembra quantos anos você tinha? Exato, eu não sei. Tu morava com os pais Eu aí? morava, sim, eu era pequeno, né? Bem menor que ele. Aí meu pai foi para Canudos, em Alta Forquetinha, nessa mulher vidente, para ela dizer que dava pista, né? E daí quando o pai chegou em Canudos, morava o Janino e Careto, os pretos moravam lá, eles atacaram o pai. Tem um telefone para ti. E naquele tempo tinha que pedir as ligações dela. Sim. Daí o pai parou, foi lá, ver o que era lá no centro telefônico, e daí a mulher diz, a Naira Dalmoura, diz, Joanim, pegou fogo no teu forno de fumo. Daí logo em seguida também queimou o forno de fumo, né? Outro dia daí? Não, assim um tempinho depois dela, eu acho que deve ter sido uns 4, 5 meses depois. Mas Serginho, o nosso programa História de Vida é 15 minutos. Opa, então cada tá. tempo, não terminou ainda. Vamos conversar bastante. Até eu é. quero saber nas próximas se tu era uma criança que brincava lá. Até agora tu não falou em brincadeira nenhuma. Falamos nas próximas então? Isso, pode ser. Tá, pessoal, já voltamos.